Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Vamos conversar com o professor Sérgio Rocha, ele que é docente aqui da Universidade de Sorocaba. O professor Sérgio está lançando o livro Estatística Geral e Aplicada, destinado a estudantes dos cursos de engenharia. É esse livro aqui que você vai encontrar logo mais nas livrarias da cidade e você vai saber mais sobre esse livro daqui a pouco. Antes disso, a gente vai conversar e saber um pouco mais do perfil do nosso entrevistado, como a gente sempre faz. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente conhece um pouco o nosso entrevistado, principalmente quando é a primeira vez que ele está no nosso programa de TV. O senhor está na universidade já há quanto tempo? Eu ingressei aqui na instituição no dia 2 de maio de 1973. Como docente? Como docente. Antes disso, o senhor foi aluno? Sim, fui aluno. Fui aluno aqui na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1971 e 72. Porém, eu vim transferido da Unesp de Rio Claro, aqui de São Paulo. Então, o senhor é de Sorocaba? Sou natural de Sorocaba. E aí o senhor estava na Unesp, quando as faculdades abriram aqui em Sorocaba, o senhor veio para cá? Aí eu vim para cá. Como sorocabano não pode sair daqui, não pode se desligar aqui da cidade. E o senhor fez quais cursos na época? Eu fiz o curso de matemática. Matemática? Matemática. Licenciatura em matemática? Licenciatura. E aí, saindo da faculdade, o senhor já começou a dar aula na própria faculdade e no Estado? Exatamente. Eu comecei, aliás, uma trajetória de várias escolas. Eu comecei na escola estadual, também na escola municipal, no Getúlio Vargas, também lecionei por um ano, e escolas particulares, né, no Instituto de Ciências e Letras, né, que atualmente é o Objetivo. E também fui convidado pelo professor Valério Gozano para ministrar aulas no curso de Artes Industriais, um curso da época e um curso muito procurado na época. Era do Estado esse curso? Ou era da Prefeitura? Era quem que ministrava? Quem coordenava esse curso? Era responsável? Não, era a própria Faculdade de Filosofia. Nós tínhamos aí uma oficina enorme, né, na época, que foi instituído aí pelo Estado, pela Secretaria. Era um curso de graduação? É um curso de graduação, Artes Industriais. E era um curso muito bom, mas depois essa disciplina foi extinta do currículo, né, do currículo, né, das escolas estaduais. O que você ensinava em artes industriais? Nós tínhamos aí uma grande oficina. Na oficina tinha nós tínhamos aí torno, tínhamos equipamentos, ferramentas. Então, era um curso voltado aí para essa profissionalização, paralelamente com o que faz até o próprio Senai. Então, era mais voltado para né, para licenciaturas. Aí. Então, aí no caso, para a orientação dos estudantes. Então, era um curso muito interessante, mas depois, como toda a parte de profissionalização que prevista na lei na época, o Estado acabou deixando de lado porque teriam investimentos muito grandes. Tanto é que as escolas, primeiro foram as escolas particulares que começaram com diversos cursos profissionalizantes no ensino médio, que era o antigo segundo grau. Mas depois, isso aos poucos foi ficando apenas aí a parte do curso, né, do antigo científico que nós tínhamos, o ensino médio continuou, mas a parte de profissionalização ficaram apenas algumas escolas. Da trajetória profissional do senhor, se eu me recordo, o senhor me corrija se eu estiver errado, o senhor participou, inclusive, da criação, da fundação da própria Universidade de Sorocaba, como um dos primeiros professores, o senhor fazia parte, e antes disso até do próprio Colégio Dom Aguirre, não foi isso? Sim, o Colégio Dom Aguirre começou em 1984, também aí eu iniciei com o colégio, e na época, no Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre, então tinha participação dos diretores e tinha participação de um representante do corpo docente. Eu, né, fui eleito ali para ser representante do corpo docente do próprio colégio, fiquei durante 6 anos. E nessa trajetória
o professor Aldo Vanucci, que trouxe a proposta da criação, né, da universidade, projeto, né, da criação da Universidade de Sorocaba. Na época, eu participei dessas reuniões junto à fundação. São mais de 40 anos de ensino de matemática. Mudou alguma coisa? Como ensinar matemática nessa trajetória do senhor? Tivemos a matemática, lousa, giz e carteira, alguns outros instrumentos que a gente utilizava para dar a matemática, o senhor pode até ilustrar, e de repente chega o acesso da informática, primeiro da calculadora, que eu me lembro, eu tinha uns 12 anos de idade, era o sonho do menino naquela época ter calculadora, mas os pais não davam, porque podia estragar, né? Porque tinha que aprender a tabuada, decorar a tabuada e outras, as 4 operações tinha que saber de cor, jamais usar a calculadora. E de repente vem a calculadora e depois da calculadora vem os computadores. O que mudou no ensino da matemática nessa trajetória de 40 anos de experiência do senhor? Na verdade, essa tecnologia, ela deveria ajudar muito mais. O problema é que, isso na minha opinião, né, que as escolas, elas não estão mais cumprindo o seu papel, aquele papel do ensino, da formação, né, da criança, do jovem. Não, então isso ficou agora em segundo plano. A promoção é automática e isso não tem... veja, o que é difícil para as pessoas, para os jovens, né, para as crianças, no que se refere à matemática? É uma construção. Temos uma construção lógica, tem que ser passo a passo. Não pode ser, de repente, se para e de repente se dá um salto para você continuar em algum lugar. Não, tem que ser uma construção gradativa. Então, essa é a forma correta. Porém, as escolas hoje com promoção automática, o que aconteceu? Aconteceu que o jovem não conseguiu, não teve o incentivo para uma boa formação, para uma boa base e passa para um estágio seguinte, para o próximo período, para o próximo ano. E com isso, se já tinha alguma dificuldade, ela vai perpetuar, porque ele não tem ainda o conhecimento básico e ele vai ter que pegar um novo estágio, uma continuidade. Mas continuidade do quê? Se ele não teve aquela primeira formação. Isso ocorre também com a parte da língua portuguesa, porque ele não aprendeu ainda os conceitos, não aprendeu ainda a sua forma, a interpretar, não aprendeu a escrever, não aprendeu a ler corretamente. E são etapas que têm que ser percorridas. Puladas essas etapas, ou alguma etapa, a dificuldade aumenta. E com isso daí, não existe tecnologia que seja suficiente para poder suprir. Então, a calculadora é excelente, mas ela é importante como um instrumento auxiliar para você desenvolver cálculos mais rápidos e até mais complexos, mas você tem que ter a sua formação, tem que saber bem as 4 operações, tem que ter conhecimento básico, senão não adianta, senão é tudo mecânico. Tanto é que você pega hoje muitos jovens aí, se a sua calculadora, né, ficar sem a bateria, por exemplo, ele não consegue fazer cálculos bem simples, porque ele não tem aquela estrutura. A gente vê isso, infelizmente, em supermercado, né, professor? O supermercado, ou senão, não necessariamente supermercado, que obviamente a máquina ali, ela serve para fazer controle de estoque, entrada e saída de material, mas num comércio qualquer, uma coisa mais simples, deu R$17, você deu 20, a pessoa faz na calculadora 20 menos 17 para te dar o troco de 3. Exatamente. É impressionante essas coisas tão banais que não tem centavos, não tem nada que possa a pessoa... troco básico, troco de R$10, você deu 10, era 5, a pessoa faz 10 menos 5 para te devolver os 5. Faz parte dessa formação, né, que tem que ser, é uma construção, né, que tem que ser feita gradativamente, e a época de se fazer isso é a época, né, no início dos estudos. Estão querendo, aí a gente ouve bastante aí, vê notícias de que querem alterar, que querem
modificar, né, essa progressão continuada que ela seria a proposta no papel, ela é maravilhosa, mas teria que ser bem trabalhada, senão ela não vai funcionar. Então, da forma que nós temos hoje, e aí o que acaba acontecendo com os jovens? Se você vai fazendo essa promoção automática, ele vai se perdendo no decorrer do tempo, ele não tem mais um incentivo à continuidade e ele acaba abandonando o estudo. É por isso que nós vemos aí muitos jovens que têm uma dificuldade imensa. E matemática é como o português, ame ou odeie? E por que acontece isso? Eu acredito que a matemática exige até um pouco mais, porque na parte da língua portuguesa você ainda tem condições de recuperar, de você fazer, ler bons livros, você estudar um pouquinho mais sobre a nossa ortografia, enfim, você tem condição de superar essa dificuldade. Já a matemática ela é uma construção lógica, exige raciocínio, ela vai dependendo dos conceitos que você tem inicialmente para você construir outros conceitos. Então, ela é uma construção que depende então do início de toda a formação. Então, não dá para pular etapas. Eu acredito que língua portuguesa, embora também tenha essa necessidade, mas ela é um pouco diferente da parte da matemática. Se não dá para pular etapas, nós temos hoje um boom da procura dos alunos pelos cursos de engenharia. E, de repente, o senhor chega lá na engenharia como professor, no primeiro ano de engenharia, que ele vai ter matemática, ele vai ter física, ele vai ter algumas outras disciplinas da área de exatas, e ele percebe que não lembra ou não fez ou não aprendeu a matemática básica. Dá para recuperar na faculdade ou você fala para ele, menino e menina, corra atrás, porque aqui nós vamos partir desse start? Sempre há possibilidade de recuperar. O que a gente observa é que os alunos ficaram vários anos sem esse conhecimento. E que depois, num curso profissionalizante, um curso aí universitário, tem essa necessidade em diversas áreas. Eu oriento os alunos. Você está com dificuldade? E a gente percebe. Eu oriento para que ele... Eu falo assim, não há problema, nós temos uma enorme biblioteca com com um acervo fabuloso. Você tem que dedicar um pouquinho mais do seu tempo, vá até a biblioteca, ou procure os professores, ou procure os colegas mesmo, e você comece. Da onde você parou? Você tem dificuldade, tinha dificuldades lá no ensino, lá na 5ª série, 6ª série, ou até mesmo nos primeiros anos de estudo da educação básica, pegue aqueles livros, comece a fazer a construção, você vai perceber que não é tão difícil, não adianta querer começar no meio. É isso que eu ia falar. Então não dá para chegar no primeiro ano de engenharia e não esqueça tudo aquilo lá, vamos começar de agora. Não dá. De forma alguma. Veja, são estágios. Então nós temos aí o ensino fundamental, depois vem o ensino médio e o ensino superior. Então são etapas. E não dá para pular numa etapa. Mas aí, professor, vem outra vez aquela pergunta que eu tinha feito sobre a calculadora. Mas hoje eu tenho os computadores, a sala de aula tem computador, eu já tenho meu notebook, eu tenho meu tablet, o meu celular já tem calculadora científica. Por que o senhor quer me ensinar matemática de novo? O problema é que a calculadora, assim como o computador, é uma ferramenta auxiliar. Ela não vai resolver o seu problema de raciocínio. Ela vai auxiliar no seu raciocínio. A construção, o entendimento, a parte conceitual que é fundamental. O que eu vou colocar para ele fazer a conta independe se é a calculadora ou o computador. Exatamente. Mas eu tenho que saber o que eu vou colocar lá. Porque você tendo, você aplica em qualquer área. Porque a matemática é básica para todas as áreas que você vai trabalhar exatamente com a parte da lógica, de raciocínio,
não é? E você até obviamente a física vem da matemática, a química, a biologia, tudo nasce da matemática. Então, não é uma coisa simples de você chegar lá, eu vou começar a partir de um certo estágio. Não, tem que ter pegar desde o início, compreender os conceitos, e a calculadora, o computador, ele vai auxiliar. Então, aquilo que você, né, fazia ali, aquelas contas que você fazia no papel, na mão ali, você vai ter, então, a sua calculadora. Se você chegar lá para fazer uma compra numa loja, que você vai ter lá, comprar 10, veja no supermercado, se comprar o que ocorria, né, mais antigamente, se ia fazer uma compra, teria que lançar item por item, fazer a soma, então você tinha um tempo enorme. Com a calculadora isso ficou mais fácil, mas você sabe fazer a conta, você sabe calcular, você sabe multiplicar, você sabe dividir, você sabe fazer toda a operação. Então a calculadora é para auxiliar, o computador também vai auxiliar a montar planilhas, a montar textos, né? Então é formidável, é uma ferramenta maravilhosa. A parte da internet hoje para a pesquisa é excepcional. Então, mas tem que ser utilizada como uma ferramenta de agregar conhecimentos e de facilitar o trabalho. Ela não vai, de forma alguma, suprir aquela parte inicial, aquele conceito, conforme eu já disse, que você não teve aquela formação. Precisa ter essa formação para depois você partir para outros elementos, não é, que sejam mais facilitadores. Eu consigo aprender matemática sozinho? Consegue. Lendo esses livros, tendo essas dificuldades, eu vou falar, bom, então eu tinha uma dificuldade em tais tipos de operação, eu vou agora buscar uma literatura, vou ver o livro, vou ver a sequência do exercício, eu consigo compreender? Consegue. Nós temos aí excelentes livros e hoje com a internet, você tem inclusive aulas que você pode estar seguindo, se orientando, e tem muitos professores, tem muitas pessoas que têm essa ideia, essa intenção e de passar essa informação. Então, consegue. Temos aí excelentes livros, mas é aquilo que eu disse, você não pode chegar e pegar um livro num certo estágio. Você tem que pegar desde o início. Depende da sua... até onde você estudou, até onde você construiu, fez a sua construção lógica das coisas. Se você conseguir, se você tem dificuldade, já teve dificuldade desde o início, então você tem que pegar no início mesmo. Então, eu falo para os alunos, não se acanhe, você está aqui na universidade, não há problema, você pode pegue livros, aqueles livros básicos da quinta série, sexta série, comece por ali. Você vai perceber que muitas coisas que você não está entendendo hoje, elas estão naquele início. Então, coisas básicas, como, por exemplo, operações com frações, não é? Expressões numéricas, que envolvem parênteses, colchetes, aquelas coisinhas básicas. Você vai conseguir, né, resolver aquilo e você vai começar a construir, vai perceber que nessa construção você vai caminhar bem. E por falar nisso, aproveitando, a universidade tem, e os coordenadores aí dos cursos de engenharia, com essa preocupação, então oferece para os alunos cursos aqui gratuitos aos sábados, tem uma professora que vem aqui aos sábados para exatamente trabalhar esses conceitos básicos. E isso tem auxiliado muito, porque, veja, não é culpa do aluno, de muitos dos nossos alunos ou de todos os estudantes, não é culpa deles. A culpa é do sistema. O sistema que não está oferecendo uma educação e um ensino de qualidade. Né? Como a nossa universidade tem essa preocupação de oferecer um ensino de qualidade, então a gente tem que auxiliar os alunos e não simplesmente deixá-los, né, perdidos aí. Não é essa a nossa
universidade ela está muito preocupada com isso. E isso aí tem auxiliado muitos alunos. Então, eu oriento os alunos, né, e muitos deles têm seguido e conseguido êxito. E a gente fala em matemática, não dá para imaginar que você tem cursos que você não vai usar a matemática. Eu, quando fui fazer jornalismo na PUC, e aí eu fui fazer jornalismo porque detestava a matemática. E, de repente, eu já tive lá a aula de edição ou de programação visual, que você tinha que fazer trigonometria, porque o tamanho da letra, o espaço da página, o corpo da letra, esse espaçamento que você ia deixar, o tamanho do título, tudo isso era matemática. Então, você tinha X por Y na folha e você ia dividir essa folha, você tinha uma régua de metal, chamava-se régua de Pica, que você punha nessa folha, desenhava essa folha num gabarito branco e depois é que você ia montando as suas matérias. Era a função do jornalista montar isso. Hoje o sistema é informatizado, mas se você também não souber essa lógica, você não consegue deixar uma página com uma apresentação visual bonita. Você também precisa entender o tamanho da letra, o corpo da letra, se a letra... enfim, tem toda uma fundamentação matemática nisso, que é um software de computador, mas que você tem que saber a fundamentação. Mas vamos falar do livro que o senhor está lançando, Estatística Geral e Aplicada para Cursos de Engenharia. Quando é que surgiu a vontade ou o senhor percebeu que era o momento de lançar um livro na sua trajetória? Eu comecei a elaborar, quer dizer, na trajetória aí de todos esses anos trabalhando com matemática, trabalhando com estatística, então o que a gente sente essa decadência do ensino e a dificuldade que os alunos têm. Aí eu comecei a elaborar apostilas para poder auxiliar aí os estudantes. Porque, veja, se ele já tem algumas dificuldades e hoje, no corre-corre, né, da vida de todos nós, é mais difícil dele reservar um tempo maior para cada disciplina para poder, então, se aprofundar nos estudos. E aí surgiu essa ideia de colocar todo esse material que é necessário, de acordo com os programas, colocar esses conteúdos em forma de apostila. E eu comecei a elaborar apostila nos diversos cursos, que são inúmeros cursos que tem estatística, eu comecei a elaborar diversas apostilas. E foi construindo, aí eu comecei em 2009 a construção dessas apostilas, eu fiz uma proposta um pouquinho diferente dos livros, né, e mesmo das apostilas, daí os alunos começaram a gostar, teve boa receptividade e eu comecei então a pegar esse material e enviei para a editora Atlas e coloquei a minha proposta e eles acharam interessante, né, porque é um pouco diferente da apresentação de muitos dos livros, porque eu sempre pensei no seguinte: nós temos aí centenas de livros de estatística, mais um livro nos mesmos moldes não seria nada, não iria acrescentar nada. Então, eu fiz uma proposta um pouquinho diferente, que eu já comento, e eles gostaram da ideia e colocaram num livro. Claro que eu enviei um material bem maior, mas é questão de espaço e de custos, então ficou um pouquinho reduzido. E qual é a proposta que o senhor fez? Eu fiz a seguinte proposta. Eu coloquei, inclusive coloco aí no início, né, no prefácio, que esse material é um material para ser usado no dia a dia. Não tem aquela pretensão de ser um material de aprofundamento, né? Porque aí nós temos excelentes livros e autores, mas foi para ser usado no dia a dia em sala de aula. Então, aí eu trago um breve resuminho de cada assunto e depois eu coloco alguns exemplos bem detalhados e vou colocando, recordando e colocando lembretes dos diversos critérios que nós temos aí, não é? E das diversas etapas, e em seguida coloco uma listinha de exercícios,
mas aí eu deixo um espaço, não é? Em cada exercício eu deixo um pequeno espaço, que é onde ele poderá estar resolvendo no próprio livro. Então ele faz isso na apostila, agora também vai poder fazer no livro. Então ele resolve no próprio livro, fica um espaço. E outra coisa que a gente observa que tem na quase totalidade dos livros é que no final de cada um deles aparecem todas as respostas, uma sequência imensa, dificultando a consulta às respostas. E nem todos trazem todas as respostas. E aí o senhor já põe a resposta na sequência? E eu ponho. Terminada a listinha de exercícios, eu já coloco todas as respostas, né, sucintas ali, evidentemente, mas coloco as respostas. E os critérios, né, porque nós temos diversos critérios aí, principalmente na hora de dar a resposta, fazer arredondamento, ou então de dar as explicações, e eu vou colocando de uma forma bem mais prática para ele poder consultar. Então, a dificuldade que ele tem já verifica ali na hora, então não traz aquela dificuldade de ficar folheando o livro para procurar onde vai estar aquela resposta. Ela vai estar logo em seguida. E aí, em todos os capítulos, eu fui fazendo, né, dessa forma. E aí, então, ficou um livro bem interessante, que é nos moldes das próprias apostilas, que é algo que a gente não vê normalmente. Então, essa foi, não é, a proposta que eu transformei, então, aí, pelo fato de eu ter também trabalhando com todas as nossas engenharias, então já elaborei esse material específico para os engenheiros aí, no caso, né? Onde a gente pode encontrar esse livro? Quem está nos acompanhando, tem interesse, quer, independente de estudar na Uniso, quer ter esse livro, quer colocar na sua biblioteca, quer fazer esse uso diário, como o senhor recomenda, como é que deve fazer para achar? Bom, no site da própria editora Atlas, na parte de lançamentos, né, 2014, já consta esse livro. Tá, que é atlas.com.br. Exato. E também eu deixei aqui numa das nossas livrarias, né, que é a livraria da Universidade, essa livraria que fica no térreo do prédio administrativo. Então, também acha lá. Será, então, inicialmente vamos fazer... será feita a venda, não é, nessa livraria. E depois, após, né, algum período, poderão outras... A editora vai colocar à disposição. A editora também, ela, né, coloca, então, em outras grandes livrarias que nós temos aí, né, na cidade, em todo o estado, porque a editora, né, Atlas, ela abrange todo o país, abrange, né? Todo o país. Então, aos poucos eles vão colocando. Mas são os dois locais, inicialmente, que os estudantes e, né, interessados poderão procurar. Quem quiser conversar com o senhor, tirar alguma dúvida sobre o livro, falar um pouco de matemática, bater um papo com o professor Sérgio Rocha, qual é o caminho mais fácil? Tem um e-mail? Tem um e-mail. Pode encaminhar um e-mail para sergio.rocha@prof.uniso.br. Professor Sérgio, obrigado pela sua participação, sucesso no lançamento do livro e nas suas empreitadas aí na matemática aqui na Universidade de Sorocaba. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já falando de mais livro aqui no programa Uniso Comunidade. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora, faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam?
por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. A partir de agora, vamos conversar com a professora mestre Tiffany Postali e também com o professor doutor Paulo Celso da Silva, ambos aqui da Universidade de Sorocaba. Juntos, estão lançando o livro A Miopia sobre o Mundo e outros textos. Vamos começar com a professora Tiffany. Tiffany, você tem uma passagem aqui pelo programa já, quando você lançou um outro livro sobre o hip hop, que foi a sua dissertação de mestrado. Mas vamos relembrar para quem não lembra do programa que a professora Tiffany esteve aqui, da sua trajetória dentro da universidade. Você começa na universidade como funcionária. Quanto tempo você ficou de funcionário, o que você fazia nesta época e como é que foi daí a sua carreira acadêmica? Você fez graduação, depois você fez mestrado. Como é que foi essa sua trajetória aqui dentro da Uniso? Há quanto tempo já? Faz tempo, viu, Fernando? Eu entrei na Uniso por volta de 2001, estagiando e cursando Publicidade e Propaganda. Aí depois fui para o curso de pós-graduação em Marketing, e enquanto isso trabalhava já efetivada no setor de multimeios e setor de apoio, sempre nos dois. E daí entrei para o programa de mestrado em Comunicação e Cultura com esse foco de mudar mesmo a área, né? Lecionar. Logo que terminei o mestrado, eu já iniciei as aulas. Antes, fora da instituição, né? E agora na instituição. Hoje você está ministrando quais disciplinas? Prática de pesquisa para publicidade, cultura, mudança social e religiosidade, história, cultura dos jogos digitais, gestão de produtos e serviços em comunicação. Então, são 14 aulas que você está dando nesse semestre, é isso? Horas aulas, isso. 14 horas aulas. E como é que foi, de repente, essa vida hoje sua só como professora? Está satisfeita, está gostando, quer mais? Estou satisfeita. É claro que a gente sempre quer mais, né? Tem tempo para isso. Mas eu também trabalho com publicidade, né? Tem uma agência? Tem uma agência. Além disso, você também toca na noite. Ah, não. Esse é hobby. É o hobby, tocar na noite. Eu toco desde menina, né? Então, às vezes eu marco algum lugar para tocar e chamo os amigos, mas não chega a ser uma profissão, não. Você não está vivendo disso, então? Não. Professor Paulo Celso, quando a gente vê a Tiffany contando essa trajetória dela, e o senhor também que tem uma experiência muito grande aqui na universidade, muito tempo já também, é satisfatório ver isso? Ver o aluno que entrou, que começou a fazer estágio, hoje já é professor, já tem um segundo livro publicado junto com o senhor? É legal, principalmente que eu dei aula para a Tiffany no curso de publicidade. Era uma disciplina legal, né, de realidade brasileira, uma disciplina resquício da ditadura, realidade socioeconômica política do Brasil, que foi coisa que surgiu na Era Vargas. E tinha ficado aí na matriz? Sobrou na matriz quando começou o curso, né? Comecei em 95 com jornalismo e com publicidade, nos dois cursos, né? Com a mesma disciplina legal de 4 aulas seguidas. Então, e a Tiffany foi aluna lá. Depois ela vem para o mestrado também, tinha uma proposta legal lá de trabalhar com marketing, né? Da Uniso e tal, e depois até o dia que ela vou fazer o blues e o hip hop. Eu falei, agora você achou. Esse é muito mais legal, esse tema, né? Então foi um trabalho bom, que foi bem pesquisado, com muito material, foi apresentado em vários lugares, ganhou prêmio lá, né, na menção honrosa, na apresentação. Então é bem interessante. E hoje, além de ela dá aula e trabalha também, né? Até trabalha, né? Não só dá aula, ela trabalha também. Então, como professora, é legal. E o pessoal os alunos
Tem elogiado, ó. Sempre elogia a rola da Tiffany, então é legal. Agora, a produção, por exemplo, desse livro, que a gente está com ele aqui em mãos, que vai ser lançado no dia 15 de março, no Chalé Francês, aqui em Sorocaba, às 5 horas da tarde. A Tiffany já vai falar um pouco mais sobre isso. Ele é o resultado da produção de textos, de artigos que foram publicados no Jornal Cruzeiro do Sul, é isso? Tem textos que saíram no Cruzeiro do Sul, outros são inéditos, outros... Entrevista, a Tiffany mesmo tem entrevista que sai em outro veículo, mas o grosso são aqueles artigos que é um espaço da própria universidade, uma terça-feira, né, por mês. Então nós juntamos, são vários anos aí que nós escolhemos os textos. Como é que surgiu a ideia? Como é que surge a ideia de escrever um artigo, Tiffany? Surge o tema primeiro, surge um assunto primeiro? O artigo ele tem uma característica de defender uma proposta, ele tem o objetivo de fazer como um tom de crônica, ele conta um pouco da miopia sobre o mundo e outros textos, que é o título. Como é que nasce um artigo? No meu caso, ele nasce da observação mesmo. Eu vejo alguma coisa, sempre consulto o Paulo, para sempre, né? Paulo, você percebeu, por exemplo, que o Facebook parece um muro de cidade? Ele pode ser... Aí eu pego todo o embasamento teórico e desenvolvo um texto. Alguns são mais críticos, outros não. Eles têm a ideia de provocar uma reflexão mesmo, fazer com que as pessoas pensem com outro olhar, digamos assim. Por isso a miopia também, né? Como que a gente pode enxergar um mesmo assunto de outras formas, né? E aí, Paulo, nessa produção desse texto, quando ele chega também na sua mão, você edita o texto, você trabalha no texto, ou você trabalha junto no texto? Como é que funciona isso? Alguns textos são escritos pelos dois mesmo. Eu coloco uma parte, a Tiffany coloca a outra, a gente discute. Agora, quando o texto é só o dela, manda, dá uma lida, daí eu coloco sugestões, fico, né, para ela pensar se aquilo é relevante ou não para a ideia que ela tem. E como eu estou entendendo. Então, eu falo, é aquela coisa, eu tenho que ler e entender, porque o leitor... Né, então, você tem uma parte do texto que não está muito claro, mesmo que eu saiba que ideia ela tem, eu... Falou, isso aqui não está claro e tal. E o meu também mando para ela, dar sugestões, isso aqui está legal, o tema é bom. Então, eu acho essa coluna da Uniso muito interessante, porque você pode escrever, com os professores, né, funcionários da Uniso, pode escrever sobre qualquer assunto. Então, aquele assunto que interessa para você diretamente, você pode socializar com outras pessoas e tal. Propor uma reflexão diferente para o pessoal, né? Para o leitor do jornal. Então, é uma experiência interessante, né? Porque o artigo são 4.800 caracteres, né? Isso. Então, você só tem 4.800. Parece bastante antes de começar a escrever. Depois você tem que começar a cortar, né? Porque senão não é um espaço determinado e tal. É uma síntese de uma ideia, às vezes uma ideia que é grande, né? Eu lembro, lá atrás, escrever um texto que o moceiro professor Marcos Marins, na época, era o que é pós-graduação. E como foi duro ficar em 4.800 caracteres para falar de pós-graduação. Ia ficar do gigante o texto. Era uma coisa quilométrica. Daí eu falei, não, tem que cortar porque o jornal não aceita e tal. Então, é um exercício bom, é um exercício acadêmico, mas também é um exercício de leitura, né? Eu preciso levar só o que interessa para o leitor do jornal, porque ele não tem obrigação de ser acadêmico. Agora, e a repercussão, Tiffany? Você falou do Face. Você é uma menina que está antenada no Face, comentou agora dos muros do Face, enfim. Quando você publica um texto e você põe o seu nome lá, você sente alguma repercussão positiva ou negativa do seu artigo? Ou absolutamente nada, ninguém comenta nada? Ou você chega a publicar também no seu blog e aí você sente retorno? Como é que acontece isso num artigo num jornal impresso? É engraçado, depende muito do texto, né? Mas tem texto que eu recebo e-mails
de pessoas que eu nem imagino quem sejam. Elas se identificam, claro, mas sempre debatendo mesmo aquele assunto. Eu já recebi e-mail até de comandante da polícia agradecendo um dos textos que eu coloquei sobre a cidade de Sorocaba. Então, de alunos, pessoas que já estudaram comigo, às vezes eu fico sabendo primeiro por essas pessoas que o texto saiu. Ah, você nem leu ainda no nem jornal? Li, nem sabia que era aquela data. Eu recebo ou pelo Facebook ou pelo e-mail comentários, elogios. E esse texto bem legal. do elogio de um comandante da polícia, o que era o artigo, você lembra? Era Sorocaba rumo ao caos urbano. Cara, o que você debatia nisso? Era um texto que a Marilena Chauí, filósofa, falou sobre a cidade de São Paulo e as manifestações. O que levou às manifestações, né? E eu falei assim, olha, parece loucura comparar, mas se a gente começar a pensar o Sorocaba como ela tem se desenvolvido de forma desenfreada, a gente pode estar rumo ao caos urbano, que ela chama desse... a cidade ela pode explodir, ela vai parar. Então, eu faço essa comparação entre o que ela fala de São Paulo e como Sorocaba tem se desenvolvido. Então, ele falou que isso é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas só olham o desenvolvimento, olha quantos shoppings, que legal, e não veem o que isso pode trazer também de ruim para a cidade, entre tantos outros assuntos. O ex-prefeito Teodoro Mendes, ele tinha uma frase que ele comentava muito lá no Jornal da Band, quando eu estava lá, que ele falava, antes de uma Sorocaba maior, precisamos de uma Sorocaba melhor. Tá? É isso mesmo, Paulo? Ontem tinha uma pessoa ligada à Secretaria de Segurança falando na rádio, e fala, não, o Sorocaba vai chegar a 1 milhão. Eu falei, tomara que não. Falei, isso aqui tem que parar de se estender e começar a desenvolver. Vamos parar de crescer, de inchar, né? Porque não está crescendo, está inchando e não está desenvolvendo. Então, o que interessa é o desenvolvimento, é melhorar a qualidade de tudo, não só trânsito, não só educação, porque todo mundo reclama sempre da mesma coisa, que é o imediato, mas precisa de uma qualidade total, né? Isso é uma utopia, mas tem que buscar. Utopia é isso, é algo a ser alcançado. E aí, quando a gente fala em utopia, algo a ser alcançado, quando a gente escreve um texto, um artigo, e publica esse texto, esse artigo, ele tem esse objetivo de fazer com que haja essa reflexão, haja essa discussão e se comece a avaliar, a partir desse texto, o que é que pode ser mudado? Você sente isso? As pessoas... De alguma maneira, alguns textos, eu lembro do professor, o Elton aqui, ele usou um texto em sala de aula que explicava o que é, quais são aqueles índices do Nasdaq, da Bolsa, como é que aquilo funciona, e ele usou. Então, é um texto que repercute bastante. É um texto acadêmico, mas que ali pelo menos 40 alunos tiveram acesso àquele texto. Então, para discutir, para pensar. E a ideia desse texto veio de um aluno meu que fez um trabalho de um TCC explicando como a Bolsa de Valores não é... Investir na Bolsa não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, ele fez um manual do investidor iniciante. E daí saiu um artigo do trabalho dele, da ideia do trabalho dele, saiu um artigo. Então, um texto que teve alguma repercussão também, as pessoas discutiram, é um que fala sobre o turismo em Sorocaba. Talvez pela identificação mais rápida, né, com o assunto, onde passo em lugar, a minha sugestão é passar em lugares que para a gente não tem mais, quando é cotidiano, não tem muito sentido, mas para quem nunca viu, tem sentido. Esse texto, muita gente comentou e comenta, né? Uma coisa que eu percebi na televisão, mas que no jornal também, vi seu artigo, qual é? Daí eu falo o título, esse de turismo. Eu falei, pô, mas isso faz 2 anos que saiu. Mas ele acaba estando aí em evidência, se alguém faz uma pesquisa no Google, acaba voltando.
Agora, até para o telespectador entender, o ouvinte que está nos acompanhando também, qual é a função da universidade nesse aspecto? Não é só formar na graduação o aluno para o mercado de trabalho. Então, ele vai ser o administrador de empresa, o contador, o jornalista, o veterinário, enfim, a Uniso tem 69 opções de curso. Quando a gente fala de mestrado, como é o caso que a gente está discutindo, e de repente os artigos dos professores se transformam em livro, é fazer com que essa reflexão acabe acontecendo. É esse o objetivo da universidade, Paulo? Quando a gente fala do mestrado de comunicação e cultura, não é só produzir e guardar na prateleira da biblioteca um CD com o que foi produzido. É colocar isso para a discussão, para a reflexão. Você percebe isso, Tiffany? Quando você, de repente, em sala de aula hoje, não mais só com a sua graduação, mas com o mestrado que você fez, em vários cursos que você dá aula, esse estímulo para esse jovem, para que ele pesquise, para que ele leia, para que ele consiga entender para que ele está ali, senão ele vai acabar se tornando apenas um técnico graduado, capacitado naquele mundinho e pronto, acabou. Você consegue despertar isso nos jovens? Tem um caso de ontem, né, em que uma aluna, ela era um curso de gestão, ela me perguntou no meio da aula, professora, como faz para ter esse olhar sobre tudo isso, cultural, né? Porque eu nunca tinha pensado desse jeito até então, né? Eu expliquei para ela, toda a trajetória mesmo, de buscar, de pesquisar. Ela falou, olha, talvez essa aula sirva para a minha vida. Eu falei, pode ser? Por que não, né? A gente sempre estuda, principalmente cursos técnicos, sempre um foco técnico sobre as coisas, né? Muito tecnicista, né? Isso, e de repente... O tecnocrata, né? Exato, isso. Chega a uma aula de cultura, religiosidade, que desperta o entendimento daquele aluno para a vida, para as coisas do cotidiano, aquilo que está por trás da TV, né? de tudo isso. Então, é legal, porque eu sinto que eles percebem essa importância. Percebe, Paulo? Você ainda acredita nisso? Ou você acredita que o jovem está se tornando um grande medíocre do Facebook e que só vê aquele mundo que está ali, naquele universo que ele vive? Como o Facebook é um momento lindo, maravilhoso, todo mundo se ama, todo mundo gosta dos animais, todo mundo é politicamente correto, é ético, ou existe um mundo fora do Facebook? Eu vejo que alguns alunos é um público diferenciado, né? Pelo menos eu vejo diferenciado no sentido da minha geração, que tinha algumas referências, o referencial, né? Até de gênero. Então, o diretor, o professor, a professora, você tinha alguns referenciais e hoje esses referenciais eles estão mais flexibilizados. Quando a gente pega a questão da tecnologia, o fato do aluno eu vejo isso com os alunos de sistemas, principalmente, o fato dele estar no computador não quer dizer que o cara está alienado a tudo. Eu acho que esse aluno, ele é o aluno lá de trás. Hoje o cara, é comum, as pesquisas mostraram que é comum uma pessoa estar multitela. Então, ele está com o celular aqui, o computador de mesa aqui, tem o iPad do lado. Ele tem 3 telas com 3 coisas diferentes acontecendo. Então, e eles têm essa capacidade, que eu não tenho tanto. Eu não tenho esse treinamento. A atenção, se eu pegar um livro, eu leio inteiro sem problema nenhum. Né? Então, a gente aprendeu a assistir televisão e desligar o rádio. Quando eu ligo o som, eu desligo a televisão. Então, eu não fico vendo imagem, a imagem é uma coisa e o som é outra. Eu fico ouvindo os Beatles assistindo um filme de terror. Não tem, eu não consigo. Um tem que desligar. Mas eu não tenho esse treinamento. E o pessoal tem. Então, eles têm uma outra formação que precisa ser explorada pela escola, né, os vários níveis, inclusive a faculdade, e de uma maneira para esse momento, não voltando lá atrás e querendo que o cara fique... Até porque o livro, você pode baixar o livro inteiro e ler no computador, para quem gosta. Eu prefiro o papel ainda, mas isso é uma preferência. Não posso querer que meus 50 alunos de filosofia leiam no papel porque eu leio.
Então, a grande questão, até isso estava discutindo ontem, que é a sustentabilidade e as redes sociais. Tem um estudo que não é conclusivo, que o Wi-Fi prejudica a vegetação. Então, não é conclusivo isso. Até escrevi um artigo sobre isso. Mas é uma coisa que está chamando a atenção. A outra coisa que eu sempre coloco na sala, ele participa de várias redes sociais. Então, tem Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, não sei o quê, legal. E nas 4, 5 que ele está, ele põe a mesma coisa. Fala, isso é jogar, a gente está no vazio. Tempo perdido, né? Você está reproduzindo, né? Duplicando, triplicando a mesma coisa. Por que isso interessa? Um outro dado que foi colocado lá na discussão, eu acho que pela cara deles, os caras estavam pensando alguma coisa, é quando eu pego e coloco um emoticon, né, uma carinha lá, falando, pô, gostei. Ou eu curti. Você leu? Não, mas curtiu. Só que não leu nada. Então, é só uma representação de uma emoção, não quer dizer que trouxe informação, nem conhecimento, nem leitura, nem nada. Espera, isso não é poluição das coisas? Então, para pensar esses dados. E você, Tiffany, como jovem professora, como é que você se adapta ao que você aprendeu, às técnicas do seu aprendizado, a forma com que você aprendeu, e como é que você vê a possibilidade de mudar isso enquanto professora hoje? Você se adaptou ou você segue alguns preceitos que você fala, isso é legal, a tendência é essa, é lousa, giz, guspe, carteira e pronto, funciona assim? Não, talvez seja mais esse multifuncional que o Paulo coloca, porque eu procuro estar conectada com os alunos. Claro que dentro de um limite, eu não vou ficar respondendo coisas de aula que eu posso responder numa sala no Facebook. Mas, por exemplo, ontem o pessoal de jogos digitais é uma turma que está totalmente tecnológica. Eles são visuais ali do computador. Como que eu não vou ter com eles um grupo no Facebook, se eles se conversam assim? Então, eu preciso estar lá com eles, trocando figurinhas, essas coisas. E com relação a essa questão do Facebook, as pessoas lá todas são honestas, gostam de cachorrinho, né? Eu acho que, eu percebo isso, é uma opinião, que o Facebook é um pouco de representação. Nós temos vários tipos de pessoas na sociedade, aquelas que querem mostrar sempre só um lado bom, aquelas que querem protestar ou mostrar. Então, eu acho que ali é mais democrático, você consegue ver opiniões que antes você não via em nenhum meio de comunicação. Né? Você só recebia uma opinião. Ali no Facebook você recebe a opinião de inúmeras pessoas. Então, eu acho isso importante. Simples, comuns, que muitas vezes estão emitindo a sua opinião também. Exatamente. Então, eu acho que ainda é recente falar do Facebook, né? Dessas coisas. Mas eu percebo que a ferramenta ela é boa. Independente dessas outras coisas, ela traz uma discussão a mais que não se tinha antes, né? Que acaba provocando reflexão. Tá certo. Professor Paulo Celso, nós estamos com as inscrições abertas para o mestrado em Comunicação e Cultura da Uniso. Quem pode se inscrever e como é que deve fazer? Abre agora para aluno especial. Para aluno regular é aquele que passa pelo processo das provas, de seleção, a entrevista. E essas inscrições já encerraram. Okay. No dia 31. O aluno especial ele pode assistir uma disciplina daí, agora, participar de uma disciplina. O aluno especial é o que se inscreve em uma disciplina, tem uma entrevista, né, conversa com o professor para ajudar na escolha. Como ele não está no programa, né, ainda não participa do programa, então é para ajudar na escolha da disciplina que ele vai fazer. Como aluno especial, ele tem que cumprir tudo, todos os trabalhos. E depois ele pode utilizar essa disciplina a partir do momento que ele for aluno regular. E as inscrições estão abertas, abrem agora dia 17 de fevereiro, de 17 a 21 de fevereiro,
é o período de matrícula para aluno especial. Certo, e ele deve procurar direto o site da universidade ou vir até essa universidade procurar a Secretaria de Pós-Graduação? Faz a inscrição com a Adriana e a Daniela. Na Secretaria de Pós-Graduação. Então você vem até a rodovia Raposo Tavares, quilômetro 92,5, e você tem as informações, ou você pode acessar o site da Uniso, lá também você tem dados a respeito dessa inscrição. Tiffany, vamos falar do lançamento mais uma vez do livro. Eu falei que ele vai acontecer dia 15 de março, é isso? Isso, 15 de março, às 17 horas. Tá, e o que vai ter no lançamento? Vocês vão debater um pouco o assunto? Ou vai ser feito só uma tarde de autógrafo? Como é que vai funcionar? Tarde de som e autógrafo, que a gente vai tocar lá. Vão tocar lá também? Vamos. Muito bem, então vai mudar, vai ser um rap, então. Você vai tocar o quê, Paulo? Tocar contrabaixo. Contrabaixo, você o violão? O violão, voz. E voz? Então vai ser uma coisa muito interessante. Então vale a pena você prestigiar. É gratuito a entrada? É gratuito. Tá? No Chalé Francês, que fica ali bem na frente da estação ferroviária aqui de Sorocaba. Tem um ambiente cultural muito bonito ali, o Chalé Francês. No dia 15 de março, a gente espera você lá. Tiffany, muito obrigado pela sua participação. Sucesso nesse mais um livro. Professor Paulo Celso, muito obrigado também. Sucesso aí no mestrado em Comunicação e Cultura. Legal. Obrigada a você. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou assunto para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou curta a nossa fanpage lá no Facebook, que é o programa Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Faz bem quem faz agora, faça Uniso. Inscreva-se já para o vestibular 2014 em uniso.br.